Bom dia para vocês, oitavo ano. Hoje é dia 19 de março. Hoje temos uma aula de artes. Vou começar aqui apresentando para vocês 11 tipos de artes. Se vocês olharem lá no PET, no plano de estudo tutorado, vocês vão encontrar essa figura que mostra os 11 tipos de artes. A música, dança, pintura, HQ, a escultura, teatro, cinema, fotografia, jogos, literatura e arte digital. Temos então 11 tipos de artes. São esses 11 tipos. Primeiro, a música. A música é uma arte que precisa ser apreciada através da audição. Música é a arte de combinar os sons de forma sucessiva, simultânea. Tudo isso precisa ser com ordem, equilíbrio e proporção dentro do tempo. A dança é aquele tipo de arte que precisa do movimento do corpo, precisa de habilidade no corpo, ter habilidade para realizar os movimentos que são necessários para executar qualquer tipo de dança. Pintura. A pintura é uma arte, é uma das artes visuais. A pintura precisa ser desenvolvida através de alguns materiais. Existem várias técnicas de pintura. Existem também vários materiais para a pintura. Depois, ali em quarto, temos o HQ. HQ, eu tenho certeza que vocês conhecem. O que significa HQ? Significa histórias em quadrinho. Esse tipo de arte é muito conhecida nos Estados Unidos. Tenho certeza que quase a maioria das HQs, das histórias em quadrinhos, são importadas dos Estados Unidos. Tenho certeza que vocês conhecem aí vários temas ou também heróis através das histórias em quadrinho. Agora, no caso, quando se fala de histórias em quadrinho japonesas, são chamadas de mangá. Então, o mangá são histórias em quadrinho de origem japonesa. Aí, quando o mangá ele é realizado ou é feito para passar na televisão, temos os animes, no caso, lá do Japão. Depois ali temos a escultura. Escultura é uma forma de arte que precisa ser apreciada através da visão. É necessário ter visão para observar uma escultura. Só que no caso da escultura tem uma especificidade. O que eu quero dizer? Que uma pessoa que não tem a visão, não consegue enxergar, ela também pode, em alguns casos, apreciar uma escultura através do tato. A escultura é uma forma de arte tridimensional, em 3 dimensões. Depois ali vamos seguir teatro. Teatro é uma forma de arte que precisa ter toda uma estrutura para ser realizado. Temos os atores para encenar as diferentes cenas do teatro, tem os produtores. Então, o teatro, ele algumas vezes está associado às outras formas, por exemplo, a música. Alguns teatros, eles utilizam da música para contar uma história. Depois temos cinema. O cinema, tenho certeza que vocês assistem muitos filmes, e esses filmes, mais antigamente, era passado nos cinemas, os locais onde as pessoas iam para assistir o filme. Hoje em dia, essa questão do cinema está muito difícil, depois que desenvolveu
outras tecnologias, o cinema foi ficando um pouco de lado. Só que no caso das artes cênicas, precisa de uma grande estrutura para contar uma história através de um filme. Vamos passar a fotografia. Fotografia é um tipo de arte visual que é realizada através dos fotógrafos, que são fotógrafos artistas. Eles observam alguma cena no dia a dia e conseguem capturar essa cena através de um olhar específico do artista. Ele consegue montar uma cena através da fotografia. Os jogos, existem vários jogos digitais, são vários os tipos de jogos no celular, temos jogos no celular, no computador, através da internet, conectado com outras pessoas. Tenho certeza que são assuntos que vocês aí conhecem muito bem a respeito dos jogos. Depois a literatura é uma forma de arte que ela é desenvolvida através, logicamente, da escrita. E depois, por último, a arte digital. A arte digital necessita, logicamente, de muita tecnologia, como computador, vários aplicativos, programas e etc. Então, temos aí as linguagens das artes, artes visuais, música, teatro e dança. É um pouco diferente em relação aos tipos de artes. Linguagens são formas de apresentar os diferentes tipos de artes, através da visão, por exemplo, desenho, pintura, escultura e entre outras. A música apresenta uma linguagem sonora, é necessário ter audição para ouvir uma música, então é uma linguagem diferente. Teatro tem uma linguagem própria também, às vezes o teatro é associado com a música, com a dança e até mesmo com as artes visuais no palco, com luzes diferentes, assim por diante. Então temos as linguagens das artes, artes visuais, música, teatro e dança. Vou apresentar para vocês os elementos básicos da linguagem visual. Nós vamos seguir a sequência que eu coloquei anteriormente sobre as linguagens das artes, artes visuais, música, teatro e dança. Sobre as artes visuais, é importante observar que existem os elementos básicos da linguagem visual. Vamos aí ver quais são: ponto, linha, forma, direção, tom, cor, textura, escala e movimento. Vocês vão estudar detalhadamente cada um desses pontos, desses elementos básicos da linguagem visual. É importante aprender detalhadamente cada um desses elementos para desenvolver habilidade de desenho, de pintura e também conseguir observar melhor as obras das artes visuais. Vamos aí para o primeiro elemento, o ponto. É o menor de todos os elementos da linguagem visual, sendo mais simples, não possui formato e nem pode ser reduzido. Pode indicar uma posição no espaço, um marco, também podemos entender como um ponto de referência. Esse elemento possui forte atração para o nosso olhar, estando ele na natureza ou mesmo quando for produzido pelo ser humano por algum motivo. Também encontramos o ponto no local onde duas linhas se cruzam, ou quando esse elemento está em uma composição e funciona como um centro de atração da visão. Através do ponto, alguns artistas desenvolveram algumas obras de artes. Essa técnica ficou conhecida como pontilhismo. Nas artes visuais, esse elemento não é capaz de produzir uma imagem, porém, se vários pontos foram organizados de alguma maneira, isso torna-se possível.
Ao justapor, ou seja, um ponto por cima do outro, muitos pontos ao mesmo tempo, é possível criar efeitos de tom ou de cor. Observe o exemplo do lado dessa obra que foi chamada de O Rio Sena. Foi uma obra que foi desenvolvida através dessa técnica, o pontilhismo. O artista utilizou algumas cores e foi colocando essas cores por pontos até formar essa composição. Vamos agora à atividade. Nesse ano, 60% das atividades serão do PET, do Plano de Estudo Tutorado, e os outros 40% serão atividades desenvolvidas pelo professor. Vou passar uma atividade para vocês aqui, para vocês fazerem, sobre o pontilhismo, a utilização do ponto nas artes visuais. Vocês vão pegar uma folha de sulfite, vão colocar o nome de vocês, a série e a turma, e a escola, todas as informações, e vocês vão utilizar a técnica do pontilhismo. Vocês vão produzir um desenho, fazer um desenho com apenas pontos na folha de sulfite. É um desafio para vocês. Vamos ver como vocês vão sair com essa atividade. Vocês vão fazer um desenho com apenas pontos na folha de sulfite. Vocês podem utilizar uma caneta preta ou azul para fazer esse desenho. Vocês vão fazer o desenho, tirar a foto e enviar no meu e-mail. Vou deixar o e-mail para vocês. Assim que terminar a atividade, vocês tiram a foto e mandam para o meu e-mail. Lembrando que essa atividade são atividades dos 40% da carga horária e também da nota de vocês. Então, tchau e boa atividade. Vamos finalizar essa aula fazendo uma revisão da aula de hoje. Vocês conheceram os 11 tipos de artes, as linguagens das artes, as linguagens que são as 4, artes visuais, música, teatro e dança. E começamos a estudar sobre artes visuais, conhecendo os elementos das artes visuais. E falamos um pouco sobre o ponto, que é o elemento básico das artes visuais. É um elemento fundamental. E conhecemos uma obra de arte desenvolvida através do ponto, que essa técnica foi chamada de pontilhismo. Por hoje é só. Fiquem atentos ao grupo do WhatsApp, que eu vou estar postando informações essenciais nesse grupo. Aguardem para fazer o PET, que eu ainda vou falar sobre as atividades do PET, vocês sabem, do Plano de Estudo Tutorado. Aguardem, não mandem para mim ainda as atividades, que eu vou estar orientando sobre essas atividades. Tenham um bom dia a todos e esse vídeo vai ficar disponível. Vocês podem ver, rever, podem também entrar no canal que tem mais vídeos falando sobre artes visuais e música. Então é isso, pessoal. Tchau, ótimo dia para vocês, bons estudos. Tchau.